Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Carvalho, arquiteto, e estamos agora no nosso webinário Como captar novos clientes através da internet. É um guia para arquitetos, engenheiros e designers, tá bom? O que a gente vai falar aqui nesse webinário? Primeira coisa é que esse é um webinário gravado, então eu vou estar respondendo vocês aqui nos comentários e na caixinha aqui desse lado, onde vocês vão poder tirar dúvidas comigo. Eu vou estar ao vivo também com vocês. A gravação não pôde ser online por conta de problemas aqui na internet. Então vamos lá para o que interessa. Aqui a gente vai para o campo de batalha. É um webinário 100% prático, não tem nada de teoria, enrolação. A gente quer mostrar os fundamentos para você que quer começar a captar novos clientes através do marketing digital, das suas redes sociais, do e-mail marketing, de tudo mais, tá bom? Então, vão ter 3 pilares básicos aqui, que eu vou escrever aqui na tela. Depois vou disponibilizar isso para vocês baixarem também. Primeira coisa é o que dá certo. Então eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu fiz, deram certo, ou coisas até que eu já fiz e que não dão mais certo. Porque o que acontece? Quando eu comecei há 4 anos atrás no marketing digital, o legal era bombar no Facebook. Há 10 anos atrás, o legal era bombar no Orkut. Então, essas coisas mudam. A gente vai falar muito aqui sobre estratégias. Estratégias. A gente não vai falar sobre técnicas, hacks, dicas. Isso tudo a gente não vai falar sobre, tá bom? A gente vai falar sobre estratégias. Por quê? As estratégias, elas mudam, elas se adaptam. Ao contrário das táticas, que dependem das situações atuais, tá bom? Então, a gente está falando aqui sobre estratégias. Se mudar a rede social, provavelmente a gente vai conseguir replicar todas essas estratégias para a gente conseguir ter sucesso também, tá bom? Segunda coisa, o que não dá, às vezes, mais certo, tá bom? Por que eu estou falando isso? A gente tem mudanças de algoritmo nas redes sociais. Todo mundo sabe que se você abrir agora uma página lá no Facebook e quiser divulgar os seus trabalhos para as pessoas, muito provavelmente você não vai ter sucesso. Menos de 1% das pessoas que curtem a sua página no Facebook recebem as suas publicações. Logo, não é a maneira mais de ter sucesso através daquela plataforma, a não ser que você trabalhe muito fortemente o alcance orgânico e também os anúncios pagos por lá, tá bom? E por último, e não menos importante, eu vou falar aqui no final quais são as tendências. Para você que está começando, eu acho que é interessante ficar ligado nessas tendências, tá bom? Porque é onde o mercado vai agora. Você pode investir nisso para ter um resultado futuro mais satisfatório, tá joia? E por último, eu vou falar sobre, no final, a gente tem uma surpresa para vocês. A Construtiva aí está com algumas novidades legais, então eu vou apresentar para vocês no finalzinho, tá? Se você assistir esse vídeo até o final, você vai ver. Eu vou colocar até, em vez de uma surpresa, vou colocar como algumas surpresas, tá? Para vocês aí que seguem a Construtiva, que acompanham o trabalho que eu e o Cleverson desenvolvemos aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer para começar. Por que o marketing digital é tão bom para arquitetos, engenheiros e designers? Tá? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder aqui. Vou deixar ela em negrito. E aí, isso me faz lembrar de 10 anos atrás, igual eu falei aqui inicialmente. Então, vamos lembrar aqui como é que era. 10 anos atrás, tudo era mato, né? Então, vamos recordar 10 anos atrás. 10 anos atrás, todo mundo estava dependente do marketing tradicional. O que é o marketing tradicional? O marketing tradicional ele tem 5 pilares, tá? Vou escrever eles aqui. Primeiro é a TV, mas dificilmente um estúdio de arquitetura ia ter um comercial na TV. Se tivesse, ia ser caríssimo. Tem a rádio. TV também não é só anúncio, tá bom, gente? Às vezes era aparecer em algum programa, ou ter contato ali com alguém que estava fazendo um documentário, alguma coisa, você podia estar
nessa mídia de massa, tá? Agora a gente vai para a rádio. A rádio não é interessante porque a rádio não tem apelo visual, então para a gente não fazia muito sentido. Tem as revistas, só que as revistas têm um problema também. Muita gente gosta de sair em publicações, só que as revistas normalmente elas são voltadas para os próprios profissionais, tá? Então ela tinha esse problema. Lógico que tem casa de jardim, arquitetura e construção que são voltadas também para os leigos, mas eu conheço muito arquiteto, engenheiro e designer que é assinante dessas revistas, acaba que atrai mais esse público, então você acaba só atraindo os olhos da sua concorrência. E a gente vai agora para os dois últimos, que um eu achava completamente inútil e o outro era onde a gente estava refém. Primeiro é a mala direta. A mala direta eu acho uma coisa horrorosa, porque ninguém pediu para receber aquela correspondência e está chegando lá na sua casa. Então, é igual o panfleteiro da sua cidade. Ele manda 1.000 panfletos, distribui esses 1.000 panfletos e vai atingir, sei lá, 2, 3, 4 pessoas que querem aquele serviço. Então, não faz muito sentido. Então, vamos lá. E por último, a gente tinha o boca a boca e as indicações. Esse era o ponto que todos os arquitetos e designers estavam reféns. Todo mundo tinha que ter uma obra pronta, já ter trabalhado com alguém, ter indicação, ter um engenheiro que era parceiro, alguma coisa assim para conseguir pegar mais obras, mais projetos, poder realizar mais serviços, né? Poder desenvolver mais os seus serviços de arquitetura, engenharia e design. Então a gente estava refém disso. E o que o marketing digital trouxe para a gente? Marketing digital. Vamos lá. O marketing digital ele trouxe outros 5 pilares aqui para a gente que são muito interessantes da gente ter em mente, que são, no caso, o que a gente tinha antigamente? A gente tinha só a TV. Hoje em dia as pessoas buscam outros meios e são também expostas a anúncios em outros meios. Por exemplo, hoje em dia todo mundo está nas redes sociais. A gente pensa em Instagram, Facebook, Pinterest, etc. Né? A gente pensa em todos esses quando a gente pensa em redes sociais. A rede social faz o quê? A mesma coisa da TV. Ela prende a sua atenção, você está lá e é bombardeado com anúncios que essas plataformas oferecem para quem está pagando para aparecer. Tá? Depois a gente tinha a rádio. Hoje em dia a gente vai ter, em vez da rádio, os podcasts e também os serviços de streaming on demand, que eu vou falar aqui de Netflix, YouTube, Vimeo, tá? Então as pessoas podem assistir o que elas querem, elas podem escolher, não é o filme que está passando lá na tela quente ou na sessão da tarde que você vai ser obrigado a assistir, tá? Vamos lá. Isso é muito interessante também. Outra coisa é que as pessoas também passam a fazer uma busca ativa, como eu falei, que as pessoas escolhem o que elas podem assistir, elas também podem escolher o que elas querem ver, né? O que elas querem pesquisar. Então nisso entram os mecanismos de busca. No caso, a gente tem o Google, que desde 2000 ele não tem concorrente, tá? Além disso, no Google eles vendem anúncios, então você pode aparecer nas primeiras posições do Google pagando. Então é realmente muito mais fácil. Todo mundo que vai buscar um profissional ou vai comprar alguma coisa na internet está fazendo uma busca no Google para entender melhor, tá? Então a gente já está aqui no terceiro. Vamos aqui para o quarto, que são os sites e blogs especializados. As pessoas também têm sites de referência e blogs de referência que elas buscam. Por exemplo, muita gente vai ler notícias no UOL, muita gente visita o blog do Edu para tirar dúvidas sobre do it yourself. Então tem vários nichos, as pessoas são especializadas em diversos ramos, elas criaram grandes bases onde as pessoas vão lá buscar informação, tá? E por último, a gente tem, e não menos importante, o e-mail marketing. O que é o e-mail marketing? É o relacionamento com pessoas que já entraram em contato com você ou pegaram, às vezes, algum material de valor. Por exemplo, na Construtiva, a gente sempre tem e-books gratuitos, que a gente percebe que essas pessoas que estão buscando aquele material gratuito, elas estão também buscando os cursos. Como é que você pode fazer isso, por exemplo, para o seu escritório de design?
Eu vi uma arquiteta até que a gente segue lá no Instagram da Construtiva, ela fez um e-book, eu acho, sobre clínicas. Muito interessante. Várias pessoas que querem, às vezes, construir a clínica, pensam, nossa, como é que eu começo, como é que eu faço? Podem baixar o e-book dela e no momento propício, nossa, quem é aquela menina lá? Quem que é aquele cara lá do e-book? Vou lá, ligo para esse profissional e contrato ele, tá? Ou essa pessoa também trabalha no meu marketing e fala, olha só, vi que você baixou o e-book, e aí, quer começar o projeto da sua clínica? O que você imagina? Você tem ainda alguma dúvida? Eu estou à disposição. E aí você começa o relacionamento com esse cliente, tá? Vamos lá. Então eu vou falar agora sobre o que faz o escritório crescer, né? Eu estava vendo uma entrevista do Simon Sinek que ele falava assim que o dinheiro é como a gasolina o dinheiro é como a gasolina. Vamos imaginar aqui o carro, né? O carro ele precisa de gasolina para chegar onde ele precisa. Então, o dinheiro numa empresa não é o objetivo fim, tá bom, dessa empresa, mas é o que vai levar essa empresa para o objetivo dela, tá bom? Então a gente não pode pensar em começar um escritório, etc. O dinheiro ele vai ajudar a gente chegar nisso, tá? Então um escritório que está faturando legal vai poder investir melhor em marketing, vai poder escolher os clientes, vai poder ter uma fila de espera, vai poder dar um atendimento melhor ainda para os clientes, vai poder ter um escritório mais aconchegante, vai poder agregar de forma muito forte para toda a cadeia, tá? Ao passo que um carro sem gasolina não consegue chegar a nenhum lugar. Então, uma empresa que não fatura também não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, eu quero pegar esse link aqui do Simon Sinek e falar o seguinte: eu quero falar agora sobre motores de crescimento de escritórios online versus escritórios offline, tá? Por que eu quero fazer essa comparação? Eu quero comparar aqui em números para que vocês entendam um pouco melhor. Quando a gente pensa num escritório que não tem, o que eu chamo de escritório offline? Vou escrever aqui. Os escritórios offline não possuem uma ou mais, um ou mais, né, melhor, um ou mais desses pilares. Seja site, rede social, blog, trabalho em e-mail marketing e etc. Tá bom? Esse escritório offline ele depende só dos motores de crescimento que eu vou escrever aqui, tá? Então ele depende normalmente de obras realizadas. O que acontece com as obras realizadas? Alguém visita algo que você fez e busca você para fazer o mesmo. Eu fiz uma padaria uma vez com o meu ex-sócio, do outro escritório de arquitetura que eu tinha, e algumas pessoas visitaram esse estabelecimento e me buscaram para fazer orçamentos de padaria. Tá? É um motor de crescimento. Você tem uma obra realizada, essa pessoa visitar essa obra e falar, nossa, gostei desse arquiteto, quero a mesma coisa para mim. Ou você vai na casa de um amigo seu e fala, nossa, quem que é o arquiteto que fez sua área gourmet? Tá? Então, as obras realizadas. Só que qual o problema das obras realizadas? Ela era um privilégio de quem já tinha um vasto repertório. Então, um recém-formado estava lascado, não ia ter obra realizada, tá? Segundo, o networking. O networking normalmente tem um problema, são as pessoas que você se relaciona profissionalmente, né? Então, você tem as pessoas que você conhece, tem os seus familiares, tem os amigos dos familiares. Só que qual o problema de só depender do networking? O networking ele está limitado ao número de pessoas que você e seu sócio conhecem. E o problema do networking é esse, uma hora ele acaba. Uma hora já não tem mais amigos, já não tem mais primo, gato, cachorro, para indicar você para novos serviços, tá? Então, ele é limitado também nesse aspecto. E por último, são as indicações e boca a boca.
que a gente já falou anteriormente. Ah, quem que fez, quem que é, as pessoas vão te indicando e você vai alcançando novas pessoas. Então você tem 3 motores de crescimento. São o seu parceiro de trabalho, as indicações e as obras já realizadas, tá? Agora vamos falar de um escritório online. Quais são os motores de crescimento de um escritório que já tem estruturado, já tem, né, melhor, uma estrutura de marketing digital, tá bom? O que é ter marketing digital? É site, trabalhar em e-mail marketing, ter rede social atualizada, pelo menos uma, tá? Quais são as vantagens? Quais são os motores de crescimento desse escritório, tá? Então vamos começar. Vamos supor que esse escritório ele tem um Instagram, tá? Que ele posta todos os dias. Isso traz 375 chances de conquistar novos clientes. Teve uma cobertura que eu fiz aqui no bairro de Lourdes, foi porque eu estava fazendo umas postagens no Instagram e uma moça foi, viu, achou muito legal. Ela tinha um sócio no escritório dela que queria reformar a cobertura dele. E falou, olha, eu sigo esse arquiteto aqui, Daniel Cavalho Arquiteto, e ele faz um trabalho muito legal, tem a pegada muito parecida com a sua, por que você não liga para ele? E aí eu fui indicado por conta de uma postagem lá no meu feed do Instagram, tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor também que essa pessoa não trabalha só essa rede social, o Instagram é a rede social do momento, ela também trabalha o LinkedIn. O LinkedIn é interessante para quê? Vamos falar aqui de foco de rede social, tá bom, gente? Vou até abrir o LinkedIn aqui para mostrar. O que é interessante aqui do LinkedIn? Eu entrei pelo Google. O LinkedIn é uma rede social de networking. Então você vai ter outros players do mercado aqui, construtoras, outras empresas de arquitetura que você vai poder fazer parceria. Ela é interessante por isso, tá? Então você fazer postagens para buscar novas pessoas ou buscar uma recolocação, você que trabalha como autônomo, né, e quer voltar a trabalhar em empresas. Ela é uma rede social voltada para o trabalho. Aqui não tem piadinha, não tem esse tipo de coisa, o pessoal não compartilha meme, se compartilha meme ninguém interage, tá? Então é uma rede social voltada para profissionais, tá? Vamos voltar aqui. Então, vamos supor que essa pessoa desse escritório online ele usa o LinkedIn para criar novas parcerias com profissionais do município e do seu nicho de atuação. Por exemplo, eu trabalho com reforma de apartamento. Vou achar ali uma empreiteira que realiza um trabalho legal e que eu posso ser indicados para poder trabalhar. E aí, o que acontece com essas indicações, né? Acaba que o LinkedIn ajuda. Poxa, esse arquiteto já me indicou tanto, esse designer já me indicou tanto, vou indicar ele também. Às vezes, essa empreiteira recebeu uma solicitação, quero reformar um apartamento. Mas você precisa de um projeto. Tem um arquiteto aqui que sempre faz os projetos que a gente executa. Pode falar com ele, tá? Outra coisa interessante é ter um site com blog e portfólio online. Por que isso é interessante? O site é a única coisa que é sua, tá? Como eu falei anteriormente, qual que era o problema? Qual que é o problema que a gente sempre vai viver com as redes sociais? Pode ter uma troca, né, uma mudança de algoritmo que vai fazer o seu alcance orgânico, que são daquelas pessoas que te seguem porque gostam de você, diminuir. Você manda um post lá no feed e menos pessoas vão estar vendo você. Isso é muito ruim, né? Então o site é sempre seu, tá joia? Então aqui é o lugar onde você pode compartilhar artigos, que eu chamo os artigos, eles são imãs permanentes, tá? Imãs permanentes. Um artigo que você postou lá sobre como realizar a obra de um box de CrossFit. As pessoas vão acessar aquilo para sempre. Se você postou isso em 2015, tem gente acessando até hoje, tá? Isso está repercutindo ali no Google, as pessoas estão entrando no seu site através das buscas, isso é um imã permanente.
Outra coisa é que a pessoa pode conhecer melhor o seu trabalho, vendo o seu portfólio. É um ótimo lugar para você colocar os seus trabalhos, tá? E por último, e não menos importante, e entrar em contato com você através de um formulário de contato, tá? Isso é muito importante para você passar a receber os pedidos de orçamento. Formulário de contato também, sei lá, deixar seu telefone, ou você faz atendimento pelo WhatsApp hoje em dia, é muito interessante, tá? Então esse é o terceiro motor de crescimento de um escritório online. Vamos aqui para o quarto. Tá difícil, hein, gente? Estou digitando, errando, mas é normal. Vamos lá. A gente vai ter agora o YouTube. O YouTube, ele tem essa mesma característica. Ele é o segundo mecanismo de busca do mundo. As pessoas fazem buscas ativas no YouTube. Não esqueça disso. Depois do Google, o YouTube está ali, tá? Você vai posicionar o escritório como uma autoridade. Você vai falar com propriedade ali sobre obras, sobre projetos, sobre realizações, sobre dia a dia do escritório. E as pessoas vão te conhecer melhor, vão saber mais como é que é o seu trabalho, se você é da pegada deles. E outra coisa também, é um ótimo lugar para isso aqui, que eu vou copiar e colar, que são os imãs permanentes, tá? Vou explicar aqui por quê. Vou entrar aqui no YouTube, tá? Estou aqui no YouTube e vou pesquisar aqui, nicho de banheiro, tá? Como fazer nicho de banheiro? Eu sempre dou esse exemplo aqui da Doma Arquitetura. Ela tem um vídeo, a Doma é o escritório da Patrícia, ela é uma arquiteta lá de São Paulo que, para mim, ela foi uma das primeiras pessoas a pegar o YouTube mesmo, com os dois braços e trabalhar isso, e hoje em dia ela tem muito sucesso. Ela fez um vídeo sobre como fazer nicho para banheiro. Cara, vamos pensar aqui, 851 mil pessoas visualizaram. Pensa que 1% dessas pessoas chamou ela para uma reforma, por exemplo. Imagina quantos projetos esse escritório dela pode ter. Ou se ela tem muitos projetos, ela pode cobrar até um ticket mais alto, né? Vou entrar aqui no vídeo para vocês verem. Isso daqui é o que eu chamo de imã permanente. É um conteúdo que você coloca e esse conteúdo ele vai ser sempre buscado. Então tá ela aqui no carro, depois ela vai mostrar lá uma reforma, aí tá mostrando o cara fazendo a demolição aqui para fazer um nicho, aí mostra o cara encaixando aqui a pedra, todas as etapas ela gravou e ela mostra aqui alguns tipos de nicho, nicho com pedra, tá vendo? Como é que ela fez o acabamento, como é que foi o rejunte. Isso daqui é um conteúdo que o pessoal vai acessar sempre, tá vendo? Olha, não colocou outra pedra, fez tudo com o Metro White aqui da Eliane. Isso é um conteúdo muito legal, muito interessante. Até pra gente que é da área da construção civil é muito legal. Às vezes a gente tem dúvida de alguma coisa e a gente pode consultar aqui no YouTube. Nossa, muito legal. Realmente foi uma sacada dela muito interessante. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, YouTube, ele tem uma barreira de entrada, né? Que você precisa ter uma câmera ou uma câmera de celular muito boa. Você tem outras questões aí. Vamos lá agora para o quinto motor de crescimento desse escritório, que vai reforçar todos acima. Com tudo isso trabalhado que eu mostrei aqui nos 4 itens anteriores, você vai estar posicionado muito bem no Google, que é o SEO, né? Que é o Search Engine Optimization, que é a otimização para você estar bem ranqueado no Google, tá? Quando o cliente quer saber algo, ele vai ao Google e pesquisa. Igual você aí que vai comprar alguma coisa, você vai no Google, pesquisa e depois você compra. Com tudo isso bem feito, você vai ter muitas visitas no seu site, seu YouTube também vai estar bem posicionado, e aí quando a pessoa fizer uma busca no Google por um arquiteto, vai achar você mais fácil, tá? Vou mostrar aqui na prática também para vocês. Vamos entrar aqui no Google e eu vou escrever aqui, arquiteto, reforma de apartamento em BH, tá? Olha que interessante. Em primeiro lugar aqui, escrito Ed do lado, tá? Faz tudo BH aqui. É uma empresa de reformas. Eles estão pagando para estar em primeiro lugar no Google, tá? Enquanto isso, em segundo lugar aqui está o meu escritório. Daniel Carvalho Arquiteto está aqui como o primeiro resultado orgânico, como
uma busca de arquiteto, reforma de apartamento em BH. Então, se o cliente estiver buscando, ele vai achar o meu escritório aqui, tá? Então, esse é um outro exemplo aqui que eu queria dar para vocês. Estar bem posicionado no Google é muito interessante por isso. Ninguém vai para a segunda página do Google, tá? Vamos lá agora. E aí, um sexto, que aí eu acho que você tem que trabalhar esses 5 antes para ser um escritório online. E depois o sexto pilar que você tem que trabalhar são os anúncios. Anúncios pagos de display, busca e redes sociais, tá? O que são os anúncios pagos de display e busca? São os anúncios do Google Ads, tá? Então eu já mostrei o de busca ali, né? Que a Faz Tudo estava lá como primeiro lugar em reforma de apartamento em Belo Horizonte. E os anúncios de display são outros. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vou entrar num site aqui. Então, beleza, vou mostrar aqui pelo WordStream, tá? Um site aqui em inglês. Que ele tá falando aqui, tá vendo? Toda vez que você vê essas areazinhas, tá vendo? Book a Hotel Tonight, tal. Todos esses anúnciozinhos que acontecem no meio dos lugares, você tem anúncios de Google AdSense. Você também pode aparecer dessa maneira. Provavelmente você já deve ter colocado algum produto dentro da Americanas ou do Submarino, dentro do seu carrinho, esqueceu ele lá, não fez a compra, desistiu, e aí ele ficou aparecendo em todos os sites que você ia, é por isso, tá? São os anúncios pagos de display, eles são esses anúncios aqui, tá? Tem os anúncios de busca, que eu já falei que mostrei, e tem o de redes sociais, né? Que são aqueles anúncios pagos de Facebook, etc. Né, que aparece lá post patrocinado, aparece também nos stories, tem diversos posicionamentos. Então é interessante, vou colocar aqui que ele destina parte do seu faturamento para ações de marketing pago. Tá? Esse é o sexto, vamos para o sétimo. Como você já tem seu site, faz anúncios pagos, muitas pessoas te visitam, te solicitam orçamento, você tem às vezes um artigo super interessante lá, um e-book dentro do seu site, muitas pessoas utilizam seus formulários de contato e você guarda seus dados através de ferramentas de e-mail marketing, que é para você continuar o relacionamento com essa pessoa, né? Então você pode usar às vezes vou dar um exemplo aqui, o MailChimp. Ele pode estar ligado ao seu site e você está podendo trabalhar o e-mail marketing do seu escritório. Às vezes até mandando para algumas pessoas, tá ok? Então, por conta desses 7 itens anteriores, o que a gente vai ter? Esse escritório, o escritório online, terá maiores e mais reforçadas bases de que, gente? Que a gente falou anteriormente. Network da pessoa vai aumentar por conta de rede social. A gente vai ter maior indicação de clientes, porque essa pessoa alcança mais clientes. Maior número de indicações, barra boca a boca. Ampliado para o universo online. Né? E por último, a gente vai ter também, como consequência disso tudo, mais obras concluídas. Você vai trabalhar para mais pessoas e vai ter mais obras concluídas. Vamos agora para a conclusão final que eu tenho disso tudo aqui. O escritório offline tinha 3 motores de crescimento. Já o online, ele tem tudo que o offline tem, mais 7. Então, 3 mais 7 igual a 10 motores. Motores de crescimento. Com isso, o que a gente pode concluir, gente? Se um escritório tem 3 motores de crescimento, o outro tem 10 motores de crescimento, o escritório online tem muito mais chances de encontrar novos
clientes e fechar novos negócios. Tá? Vou deixar esse negrito aqui. Tá ok? Por isso que é tão importante o marketing digital para arquitetos, engenheiros e designers, tá? Vou agora contar um pouco da minha história, tá? Eu vou até mostrar algumas coisas aqui para vocês. Eu trabalhei muitos anos no escritório de arquitetura aqui de Belo Horizonte, desde que eu era estagiário. Trabalhei lá, se não me engano, por 7 ou 8 anos. E depois saí para abrir meu negócio, meu escritório de arquitetura. Eu tive até um escritório de arquitetura quando eu estava lá dentro, mas eu não levei adiante, tinha mais 2 sócios. E depois saí para trabalhar também como arquiteto, trabalhava também com... Não é que o escritório não deu certo, né? A gente passou por uma crise muito grande e eu resolvi sair desse escritório, os sócios se mantiveram, estão no escritório até hoje, e aí eu fiquei sem trabalhar, né? Então me ferrei muito, foi mais ou menos em 2016, se não me engano. E aí eu me ferrei muito nessa história, eu fiquei, eu lembro, com 6 meses sem fechar nenhum projeto, estava naquela crise muito grande, aquela época de impeachment e tudo mais. E eu resolvi me capacitar para nunca mais passar perrengue, né? Então, naquela época eu fiquei esses praticamente 6 meses sem trabalhar, eu peguei muito projeto, tive que trabalhar com muita coisa que eu não queria, tipo projeto terceirizado, etc. Mas era o que estava acontecendo na época. Então eu estava meio que me lascando e eu percebi que 80% dos problemas, de todos os escritórios que eu trabalhei, 80% dos problemas vinham da falta de clientes. E eu resolvi me capacitar para quê? Para captar novos clientes. Eu lembro que naquela época eu mandei cerca de 200 currículos para escritórios de Belo Horizonte e de BH. Quer ver? Vou até mostrar aqui para você. Então, tá vendo? Eu fui. Aqui, ó. Esse daqui é maio, tá vendo? Maio, 19 de maio de 2016. Olha o tanto de currículo que eu mandei. Eu mandei muito currículo nessa época, foram 200 currículos. E sabe quantos? Aí, ó, o único projeto que eu fiz foi a barbearia Torrent naquela época, que eu não sabia que viria ser o projeto que ia me ajudar muito. Por isso eu captei também o projeto da barbearia do Rafa. Então, foi um projeto que bombou no Pinterest, por incrível que pareça. Então, olha o tanto de currículo que eu mandei para São Paulo, para tudo quanto é canto. Eu estava ferrado. E aí eu busquei me capacitar. Falei, ó, vou aprender mais. E aí eu fiz alguns cursos. Eu fiz uns cursos online na época, porque eu estava sem grana, queria fazer MBA, alguma coisa para me reinventar, mas não dava. Fiz alguns cursos online. Fiz o curso do Silo Turqueto, né, da Casa de Valentina, com o João Leão. Fiz alguns cursos da Udacity, da Udemy, para entender um pouco mais sobre aquilo que todo mundo estava falando, que era o marketing digital. E aí eu fui conhecendo alguns escritórios de arquitetura de São Paulo que estavam crescendo na crise. Então, alguns escritórios cresciam na crise, enquanto eu estava lascado, sem dinheiro para nada, né? Então, o que eu percebi lá? Que um escritório que eu vi que estava se dando muito bem era o Iná Arquitetura. Eles cresceram muito por conta de Google, rede social, etc. Eles cresceram muito, um escritório muito legal. Um outro escritório que cresceu muito foi o SP Studio. Um outro escritório também são duas sócias, elas são muito feras, muito legal. E elas têm um escritório muito bacana. Aqui eu vou entrar no. Ah, não, estou entrando no Instagram, vou entrar no site delas. Elas fizeram também muitas reformas de apartamento nessa época, olha que bacana. Elas são muito feras. Elas também estavam crescendo na crise. Eu falei, poxa, o que esse pessoal está fazendo? Não é só investimento em aparecer em revista, em fotografia, etc. Esse pessoal está fazendo um trabalho muito interessante, muito legal. Então, eu percebi que o marketing digital era o caminho dali para frente. Tá? Eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, ao invés de chorar as pitangas, fui correr atrás do meu. Ninguém queria também, ninguém me queria. Então, ao invés de chorar, bom escrever isso, ninguém me queria. Hoje em dia o pessoal me manda currículo.
Toda semana eu recebo 5, 6 currículos no meu e-mail. Então, como ninguém me queria, eu resolvi correr atrás do meu. Eu fracassei muito, mas hoje em dia, mas deu muito certo no final das contas, tá? Deu tão certo, agora que a gente está em 2020, que eu capto projetos, inclusive, para outros profissionais. Chega muita gente aqui que quer fazer o segundo pavimento da casa, eu indico o engenheiro que eu já trabalho junto. Tem gente que quer fazer obra, eu indico empreiteira. Tem gente que quer fazer só o luminotécnico de um salão de beleza, eu indico uma amiga minha que é designer de ambientes. O Cleverson aqui da Construtiva é o mais fera em aprovação de projeto e regularização. Toda vez que chega uma regularização de projetos que não é o foco do meu escritório, eu indico o Cleverson. Então, também tem arquitetos que eu indico para serviços específicos. Tem 2 escritórios de arquitetura, tem um do Cleverson e um outro de um amigo meu que eu indico normalmente para regularizações. Então, hoje em dia, eu tenho esse fluxo de projetos que vêm, de solicitações que vêm, e o meu trabalho hoje em dia é qualificar os clientes. Eu vejo se eles são os clientes certos para eu trabalhar, se eles têm o orçamento certo para trabalhar com a gente, tá? Vamos embora então. Até para título de curiosidade, a gente está no meio da crise aqui da Covid-19, se você ver esse vídeo aí mais uns anos para frente, e o escritório estava de férias coletivas quando começou a pandemia, e a gente retornou e a gente mandou cerca de 5 propostas em 2 semanas, por conta de pessoas que conheceram a gente pelo Instagram ou Google. Né? Nem vou colocar Instagram porque a gente também tem um Pinterest muito forte, então redes sociais e Google, tá? Então a gente está no meio dessa crise, dessa Covid, e a gente está mandando muita proposta. A gente tem os projetos já correntes do escritório, que estavam parados por conta das férias coletivas, mas a gente já retomou tudo. E aqui só a título de curiosidade, tá? Então vamos lá. Agora vamos para as perguntas mais frequentes. Frequently Asked Questions, né? Que é o FAQ. Muita gente vem com essas questões e eu vou respondê-las aqui agora. Muita gente chega lá no Instagram da Construtiva vendo assim, quero bombar meu Insta, o meu YouTube. Gente, vamos lá. Vamos lá. Hashtag trago verdades. Você está no lugar errado. Porque viralizar não é replicável, tá? Uma pessoa viraliza por conta de timing, por conta de uma rede de amigos, às vezes, que compartilha aquilo muito rápido e aquilo bomba, tá? Às vezes um artista da Globo pega aquele seu meme, joga lá no perfil dele, aí o seu perfil bomba também, tá? Então viralizar não é replicável, gente. O que é replicável? Trabalhar de forma consistente por 10 anos seguidos, realizando, né, os ajustes necessários. Isso é replicável, tá? Então é igual eu falei lá no começo. Pessoal aí, se eu tivesse ficado 10 anos insistindo lá no Orkut, eu ia me ferrar. Mas você tem que levar as estratégias para frente, né? Não que o YouTube é a melhor rede social. Isso é temporário. Você tem que pensar no que é atemporal, tá? Isso é replicável, mas tem um porém. Mas ninguém quer fazer, tá? Eu estou desde 2016 trabalhando com marketing digital. Hoje em dia eu tenho resultados muito sólidos com isso, tá? Então, isso é replicável. Se eu ficar mais 10 anos, vai ter mais resultados ainda. Vamos pensar sempre nisso. Vamos pensar consistente por 10 anos seguidos. Então, por 10 anos seguidos, eu vou falar com foco no longo prazo, tá? Significa a mesma coisa, tá? Então, vamos pensar em longo prazo aqui. Se você for começar, começa para vencer um dia. Tudo que você começa, você vai aperfeiçoando. A outra coisa que o pessoal, quero ter mais seguidores.
Mó balela que existe também. Por quê? Primeira coisa é que seguidor não é cliente. Primeira coisa. Às vezes a pessoa te segue ali porque é seu parente, tá? Então eu vou pedir, tipo assim, de forma bem enfática, que você fuja das métricas da vaidade. Por que que você tem que fugir das métricas da vaidade? Porque direção é mais importante que velocidade. Saber onde você quer chegar é mais importante do que a velocidade que você chega até lá. Se você está bem direcionado, uma hora você alcança, tá? Vamos pensar aqui comigo. Você é um perfil de Instagram, por exemplo, com 2.000 seguidores. Imagine que você tem uma conversão de 1%, tá, gente? 1% dos seguidores em projetos / contratos fechados para o seu escritório. Quanto que é esse número? Vou fazer a conta aqui para vocês. Olha, só para vezes 0,01, que é 1%, 20. São 20 projetos que você pode ter. Vamos supor aqui numa janela de um ano. Na janela de um ano. Se você converter 1% dos seus seguidores, você terá 20 projetos naquele ano. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha sozinha, né? Você vai fazer 20 dividido por 12 meses. Você vai ter 1,66 projetos no mínimo por mês. Então, eu acho que isso já dá para resolver. Supondo que seu ticket médio de projetos já resolva, o que você acha? Vamos lá agora para outra questão que eu recebo muito, tá? Quero ganhar dinheiro rápido e fácil. Então, vou falar tudo de novo. Se você veio pegar hack ou dica rápida, você está no lugar errado de novo, novamente. Tá? Você está errado de novo. Por quê? O meu resultado com o Instagram, eu tive o meu primeiro cliente quando eu tinha 50 seguidores, tá? Então, pode demorar um dia, um mês, um ano ou uma década, tá? Não existe isso de rápido e fácil, não. Existe trabalho feito com consistência, tá? Tenho agora algumas boas notícias para você. Só alcança resultados quem persiste, tá? Vou destacar isso aqui para vocês. Por que que isso é tão importante de só ter resultados quem persiste? Porque eu vou trazer aqui a boa notícia e a má notícia associada a isso. Gente, vamos pensar. Por que que só alcança resultados quem persiste? Por que que isso é bom? A boa notícia é porque a maioria desiste no meio. Eu tenho milhares de colegas que já abriram 20 vezes o Instagram e já fecharam e desistiram, tá? Então, isso é bom. Qual que é a má notícia? Aí que você não pode desistir, tá bom? Não desista. E aí, vamos lá. Persistência versus teimosia, tá? Qual que é a diferença do persistente e do teimoso? O teimoso teima. Ele tenta 20 vezes da mesma maneira, tá? E o persistente persiste. Ele tenta diversas vezes e de diversas maneiras diferentes até atingir os seus resultados. Essa é a grande diferença, tá? Então ele faz
Basicamente, ele faz até conseguir. Ah, como é que eu aprendo isso? Só se aprende fazendo. A melhor maneira de aprender. A melhor maneira de aprender é aprender fazendo, tá? Agora vamos para o passo a passo. Passo a passo para conquistar novos clientes pela internet. Tá? Vou dar os 3 passos básicos e primordiais e tem um quarto passo que é o passo bônus, tá? Tendo em vista tudo isso que eu falei na aula inteira, a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma venda de serviço, não uma venda de produto. Comprei essa lapiseira aqui, essa lapiseira custa X reais, quando eu compro ela da loja, ela passa a ser minha. Prestação de serviço é completamente diferente. Pensa bem em pessoas que já prestaram serviço para você. Você busca saber o quê? Indicações daquela pessoa, você busca saber trabalhos que essa pessoa fez. Vamos para o universo feminino, por exemplo. A pessoa vai no salão de beleza porque tem um profissional lá que faz o melhor corte de cabelo. Ela viu o cabelo da amiga, achou muito legal, pediu para o amigo o telefone e acabou indo para aquele salão de beleza. A gente tem também, sei lá, o pessoal que trabalha com computação, né? Engenharia da computação, montagem de hardware, etc., montagem de máquina. Você está montando máquina lá para o seu escritório. Você ficou sabendo de uma empresa que é muito correta, monta os computadores, entrega no prazo, etc. Você vai correr atrás daquela pessoa, mas isso é um relacionamento. Essa pessoa já viu que essa empresa é uma empresa que entrega os serviços, que corresponde aos prazos, conversou lá com o cara e ele conseguiu entender o computador que você queria montar, tá? A mesma coisa, vamos jogar isso para engenharia, arquitetura e design. Eu lembro meu pai é engenheiro civil, e ele precisou, eu acho que uma vez, mostrar para um cliente que ele tinha experiência. Ele é formado, eu acho que desde a década de 80, não lembro exatamente, quando meu pai se formou em engenharia civil. E aí ele precisou buscar no CREA de Belo Horizonte o acervo técnico dele, foi um calhamaço desse tamanho que ele pegou e mostrou para o cliente. O cliente falou: não, já entendi que você é um profissional responsável para fazer as coisas. E agora na internet a gente tem outras formas de mostrar que a gente é bom de serviço, seja através de fotos, renders, vídeos, mostrando o dia a dia do escritório, etc. E a gente tem que trabalhar a coisa mais importante, que é o relacionamento, tá? Com os seguidores, com o pessoal que visita o site, com tudo mais. O relacionamento é igual ao relacionamento, por exemplo, seu com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua noiva, com o seu marido, com o seu companheiro, seu noivo, enfim. É a mesma maneira, tá? Você começa aos poucos, tá? E eu vou exemplificar isso aqui. É um relacionamento que ele tem que acontecer, é um relacionamento que acontece, mas ele acontece sem pressa e sem pausa, tá? Lembra aquele negócio lá de desistir? O pessoal que para no caminho, pausa quem desiste. E quem tem pressa é quem está mais importando com velocidade do que com direção, tá? Então você vai ter direção e velocidade aqui, tá? Então você não vai ter pressa e vai estar no local correto, tá? Primeira coisa, vamos supor aí, você conheceu aí o rapaz aí que é seu marido. Primeira coisa que aconteceu, você tem que conhecer, né? Você conhece. Vocês se falam pela primeira vez, sei lá, são apresentados. É a mesma coisa de um cliente que ele conhece o seu escritório. Ele está lá no Instagram e você aparece lá no Explorar, ou alguém fala: nossa, achei esse quarto a sua cara, compartilha com você. É isso. A pessoa te conhece, é o primeiro contato dela com você, e aí ela vai começar a ver seus stories, vai ver suas postagens, pode visitar seu site. Então, ela vai ver o quê? O que você vende. Ela vai ver para quem você vende. Às vezes você é um escritório especializado em corporativo, então ela sabe que você é um cliente para escritórios. Ela vai ver quem, né? Quem está comprando com esse direcionamento. Então, você vai tendo essas perguntas. Só que antes do cliente entrar, você que tem que responder. E aí, o que você vende? Eu vendo um projeto de arquitetura para reforma de apartamento. Vendo normalmente para casais de 35 a 45 anos que compraram apartamentos pequenos e querem ampliar a cozinha, etc. Então eles é que estão comprando.
E aí você vai pensando outras questões de quem é sua concorrência. Se você tem se você tem muito, né, quem é seu concorrente? Se você tem muita concorrência, você pensa em como abrir um novo mercado que ninguém ou quase ninguém está trabalhando. É a história do Oceano Azul, que eu já falei 1000 vezes no Instagram lá da Construtiva, né? Tá? Então é isso. Primeira coisa, você tem que conhecer. Conheça você mesmo e conheça os seus clientes, tá? Depois vem a etapa da conquista, né? Então você tem que conquistar. No caso seu aí com seu marido, o que aconteceu? Um dia ele foi, pegou seu WhatsApp, te adicionou lá no Facebook ou no Instagram, vocês conversaram lá no direct e ele falou: olha, o que você acha da gente sair para jantar um dia, para a gente se conhecer melhor, etc. Então vocês marcam um encontro, né? Só os dois. Começa aquele papinho, né? Começa aquele papinho, papinho. Então, o que acontece nesse caso aqui, gente? Na etapa da conquista, a pessoa tem que conhecer melhor sobre você, o que você trabalha, o que você faz. Você pode mostrar suas qualidades para a pessoa, as pessoas também vão conseguir ver seus defeitos, etc. E essa etapa de conquista coincide muito com o que a gente está falando aqui, porque você vai conquistar o seu cliente de arquitetura, de engenharia e design também. Por quê? Vou repetir aqui, seguidor não é cliente. Mas pode se transformar em um cliente. Às vezes a pessoa não precisa da reforma de apartamento naquele momento. Tem um cliente que eu trabalhei e fiz 3 projetos para ele já. Fiz a reforma do apartamento da mãe dele, fiz o prédio da casa dele e reformei um outro apartamento dele. Ele me conhecia há muito tempo, a gente treinava na academia lá, CrossFit BH, durante muitos anos, e aí ele conheceu o meu Instagram, conversou, a mãe dele estava com um apartamento muito ruim, e aí ele foi e me chamou para fazer a reforma do apartamento da mãe dele. Aí vou mostrar aqui os projetos. E aí tudo começou com esse projeto aqui, ó. Eu fiz essa reforma aqui para a mãe dele, tá? Deixa eu pegar aqui o projeto certinho. Eu fiz essa reforma aqui, uma reforma de apartamento para a mãe dele, tá? Ficou exatamente igual aqui no render, ficou muito legal. E aí depois eu fiz o projeto da casa dele, que é essa casa aqui, ó, Residência TN. Ele foi, me chamou de novo e quando eu conheci ele, ele não precisava. Mas ele foi vendo meu Instagram, foi conhecendo meu trabalho, etc. Me chamou, fiz o prédio da casa dele e agora ele está num apartamento antes de mudar para casa e eu reformei esse apartamento. Então o mesmo cliente foi meu cliente 3 vezes, tá? Então era um amigo que era seguidor, que não era cliente naquele momento, mas se transformou em cliente, se transformou em 3 projetos, tá? Então, onde eu posso mostrar, né, o meu trabalho de graça e conquistar novos clientes. Tá fácil, né? Redes sociais e seu site. São os 2 pilares fundamentais. E também um lugar onde você pode se mostrar, né, como uma autoridade no seu nicho de atuação, tá? É o seu nicho de atuação. Vou aqui já falar uma tendência aqui, um bom lugar para conquistar clientes hoje. Vamos lá, tendências. Tá? As tendências estão aqui e eu vou dar as 3 tendências aqui. Primeiro é o Instagram nos anúncios pagos. Tá todo mundo lá no Instagram, todo mundo vai ver o seu anúncio se você fizer um bom direcionamento, tá? Segundo, o Pinterest, porque ele é uma rede, né, de inspiração e que tem alcance orgânico muito bom. Ainda, tá, gente? Isso vai mudar. Eu estava nos Estados Unidos em março e vi lá que o Pinterest tem anúncio pago, tá? E por último, e não menos importante, eu acho que é o YouTube, tá? Eu acho que o YouTube é a tendência, o streaming on demand é a tendência, tá? Vamos lá. São bons locais aí para você conquistar os seus clientes. E aí, por fim, o que acontece aí, você e seu atual marido aí
vocês se convertem em marido e mulher, noivo e noiva, né? Vocês oficializam, né, o namoro. É quando o cliente fecha o contrato, né? O cliente entra em contato para fechar o contrato. Ele é convertido. Pessoa, ó, gostei do seu trabalho, quero fazer o trabalho com você, me manda sua proposta, vamos fechar isso quanto antes. A pessoa converte através do seu site, das redes sociais, né, lá no direct, nas mensagens, através de um e-mail, através de uma conversa por WhatsApp, de uma ligação, tá? Essa conversão acontece, tá? Por último, não menos importante e que todo mundo não gosta, é a famosa DR, né? Discutir a relação. O que é DR? Às vezes tem um erro de percurso aí entre você e seu marido, você e sua esposa, você e seu namorado, namorada, enfim. E aí vocês precisam fazer um ajuste para alcançar os resultados que vocês querem. Poxa, às vezes o cara tá bom a fim de noivar e a namorada não tá afim não, tá afim de continuar namorando. E aí vocês têm a DR, vocês têm que discutir a relação, ver quais são os objetivos de cada um. E no nosso caso, o que que é? No marketing digital é quais ajustes eu devo fazer para melhorar os meus resultados. Então você às vezes postou um tanto de coisa lá no seu Instagram, no seu Facebook, ninguém deu bola. E aí você tem que ver, poxa, qual que foi o conteúdo que o pessoal mais gostou? Ah, foi esse. Tá, então vamos embora. Ah, qual que foi a página do meu site que as pessoas mais visitaram? Ah, foi o artigo? Então vou fazer mais artigo, tá? Então você pode fazer isso através do Analytics, né, do Google, através dos Insights, do Instagram e do Facebook, tá? Você pode ver também quais foram os e-mails que foram mais vistos lá pelo seu MailChimp nos reports, né? Você vê quantas pessoas abriram, quantas pessoas não abriram. Então, por que tudo isso, gente? Essa parte da DR, da análise de resultados, é tão importante? Porque tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Basicamente isso. Se você tem seus números, você pode melhorar. E aí você está pensando, o Daniel está falando aqui 1 hora na minha cabeça, ele está baseado em quê? Em que ele se baseia para falar esse tanto de coisa? Primeira coisa, eu estudei muito nesses últimos 4 anos e eu fiz tudo baseado assim nesses livros aqui, ó. Vou até copiar e colar os livros aqui para vocês saberem. Vou copiar e colar aqui, tá? Esses são os livros. Nossa, veio tudo errado. Mas são os livros aqui que eu me baseei para poder falar tudo isso aqui para vocês, tá? Receita Previsível, Empresa Feitas para Vencer, de Jim Collins, Hacking Growth, do Sean Ellis, O Antifrágil, do Nicholas Taleb, Saber Vender da Natureza Humana, do Daniel Pink, A Startup Enxuta, de Eric Ries, Empreendedorismo para Subversivos, do Facundo Guerra, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, 0 a 1, do Peter Thiel, Zen to Dawn, do Léo Babauta, Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss, The 4-Hour Chef, do Tim Ferriss, só tem inglês, O Princípio 80-20, de Richard Koch, e As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, e o Manual do CEO, do Josh Kaufman, tá? Esse foi o pessoal que eu li para basear tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? E outra coisa que eu me baseio é nos resultados que eu obtive com o meu escritório. Eu estou falando aqui com propriedade porque aqui é skin the game, né? O que é isso? É pele em risco. Minha pele está em risco. Eu estou falando tudo que eu faço para captar novos clientes e que essa captação venha até para outros colegas, tá? Eu faço isso no meu escritório de arquitetura e vou falar agora de algumas coisas. 60% dos meus clientes vem pelo meio digital, tá? Isso é muito importante, porque imagina, eu ia ter 60% de faturamento a menos se a internet não existisse. Eu já realizei projetos para clientes no Peru, Suíça, Estados Unidos, etc., que eu estou lembrando aqui, tá? São alguns clientes que me acharam pela internet que eu pude realizar. Por exemplo, esse cliente da Suíça ele tinha uma cobertura em Contagem, eu pude realizar o projeto, tá?
Hoje em dia o meu Pinterest, que é a rede social lá que eu tanto falo, meu Pinterest hoje em dia ele tem 1 milhão de visualizadores mensais, tá? Tem 1 milhão de visualizadores mensais. Vou mostrar aqui para vocês também. Aqui, gente. 1 milhão, 1,1 milhão de visualizadores mensais. Então é 1.100.000 pessoas que me visualizam mensalmente. Eu tenho só 2.000 seguidores, mas isso daqui tem aumentado assim. Mês passado eu tinha 900, está aumentando de forma geométrica, tá? Aqui são alguns dos meus principais pins, os pins recentes. Então o Pinterest tem sido um motor de crescimento muito legal para o meu escritório, tá? Vamos voltar aqui. Então é isso. Se você quiser aprender um pouco mais de graça, eu vou indicar o seguinte, tá? Duas coisas. Primeiro, é o e-book da Construtiva. O link vai estar na descrição, tá? Eu acho que muitas das pessoas que estão assistindo aqui agora já pegaram esse e-book, tá? E esse aqui é o e-book, são 30 estratégias de marketing digital, vendas e empreendedorismo para arquitetos, engenheiros e designers. O link está aí na descrição. Se você quiser dar uma olhada, eu faço aqui uma introdução, vou contando cada estratégia aqui, tá? Então, tem várias estratégias aqui para você aumentar faturamento, saber sobre o ticket médio, para fugir de oceano vermelho, aumentar os motores de crescimento, não conceder desconto, tá? Bem interessante. É um livro aqui de 55 páginas. O download é gratuito pelo site da Construtivo, o link vai estar na descrição. Assine o canal do YouTube, que a gente tem muito conteúdo legal lá, e também acesse o nosso blog, tá? Que é construtiva.net.br, e lá a gente tem alguns artigos sobre vendas, marketing, empreendedorismo, tá? Marketing digital, mas eu acho que o mais importante aqui dos três são o canal do YouTube, que a gente tem material mais denso, e também o nosso blog, o nosso canal do YouTube e o e-book são os mais importantes. E aí, vamos lá. Tem uma surpresa aqui para vocês, tá? Agora é a hora da surpresa, vou colocar em letra maiúscula aqui. No início, que eu entrei aqui na Construtiva, o Clevison falou demais comigo, você tem que fazer um curso sobre marketing, etc. Tá. Só eu não queria um curso que fosse uma enrolação, eu queria que fosse um curso com foco em resultados, tá? Eu queria que as pessoas pudessem aprender de tudo, tudo de uma vez e sem enrolação. Tá? É o básico do básico do básico. É aquele princípio 80-20. Eu queria que as pessoas se focassem nos 20% que trazem 80% dos resultados. Tá? Então não vou ficar aqui falando que a hashtag matadora para Instagram, etc. Isso não funciona no longo prazo. Tá? Isso daí funciona naquele dia. Às vezes tem uma hashtag que está bombando, mas se não, velho, é melhor você postar durante 5 anos seguidos e alcançar os resultados que você precisa. Tá? Então, se você quiser aprender tudo isso que eu ensinei aqui, e sem enrolação, eu convido você a conhecer o nosso curso online chamado Método 3C, tá? Da Construtiva. O que é o método? Por que método 3C? Por conta dos 3 pilares que eu falei, que é o conheça, conquiste e converta. Tá? Então, esses são os 3 Cs do método 3C. É um passo a passo mesmo ali para você conquistar novos clientes através da internet. E é um curso que eu fiz focado no público, né? Qual que é o público desse curso? É focado em arquitetos, engenheiros e designers. Por que é tão diferente esse curso dos outros cursos de marketing digital? Porque normalmente os cursos eles estão focados mais em vender tráfego, em fazer um lançamento, igual a fórmula de lançamento do Érico Rocha. Não em venda de serviço. Então aqui a gente está falando sobre venda de serviços. Eu falo das dores dos profissionais da construção civil. E como, né,
dar a volta por cima para conseguir os seus objetivos. Por quê, gente? O maior objetivo da construtiva é capacitar, né, os profissionais da construção civil em tudo aquilo que a faculdade não ensina, mas o mercado exige. E hoje em dia, marketing digital é fundamental, tá? É algo fundamental. Porque senão, Bill Gates já disse, eu já falei 1000 vezes essa frase aqui, vou falar de novo. Ele falou em 2010 que daqui a 10 anos vão existir 2 tipos de empresa, as que estão na internet e as que estão falindo, e a gente está vendo isso acontecer agora. E aí, como é que é o curso, né? Vou falar aqui, como é o curso Método 3C. É um curso em 3 módulos. O primeiro módulo é o Conheça, o segundo é o Conquiste e o terceiro é o Converta. Sendo que os 2 primeiros são são teóricos e o terceiro é 100% prático. É assim, é você no campo de batalha, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é. Você vai entender desde o que você vende até chegar no terceiro módulo. Módulo e aprender a montar o seu site. Ensino você a montar site, ensino você a montar campanhas pagas, ensino você a mexer no gerenciador de anúncios, tá? Já vou dar a dica aqui. Nunca use o botão impulsionar do Instagram, nem do Facebook, tá? Porque ali você perde dinheiro. E vou ensinar tudo também sobre tráfego orgânico, sobre como fazer postagem, etc. E eu acho que é um curso muito interessante, muito legal. Ele está com um preço aí super especial por conta dessa época aí de quarentena. A gente está mantendo o preço. Está fazendo também o parcelamento em 12 vezes. Eu acredito que seja um curso muito legal e eu vou mostrar um pouco dele aqui para vocês, tá? Um momento. Aqui, gente, eu estou aqui no curso, tá? Então a gente tem tudo aqui. Eu tenho uma introdução aqui que eu dou ao módulo, tá? Eu falo um pouco sobre o que você vai aprender durante o curso. Depois os cursos vêm aqui, ó. Tem toda a parte do módulo 1, tá vendo que é o módulo Conheça, então qual que é o seu propósito, o que que você vende, é produto, serviço, como é que você vende serviço, a diferença entre valor e preço, tá? Eu vou dando aqui tudo nos slides, são videoaulas, eu dou indicações de livros, tá vendo? Faço a diferenciação, conto tudo para vocês. Falo muito sobre o funil de vendas durante o curso todo, a gente faz a aplicação disso, tá? Tem aqui o funil de vendas, tá vendo? Tem a conscientização, interesse, desejo e ação, onde você vai trabalhar para atingir cada etapa, o topo de funil onde vai estar todo mundo, mas poucos vão entrar em ação. Quem entrar em ação, o que que você faz, tá? Eu faço alguns estudos de caso de alguns escritórios renomados, tipo na arquitetura, SP Studio, são escritórios que cresceram na crise, tá? Onde está seu cliente? Você vai responder isso daqui igual um questionário. Se você já tem seu escritório, você vai poder fazer o passo a passo aqui para entender melhor o seu escritório. Se você está começando, você vai colocar o seu cliente ideal, o seu faturamento ideal, tá? E aqui no módulo 2, que é o Conquiste, eu vou falando sobre questões, vai afunilando, tá? Então, depois daquilo lá, você vai entender melhor a diferença de marketing digital e tradicional, vai ver o que você tem que ter no seu site, quais são os seus canais de comunicação das redes sociais, o que você tem que postar, qual que é o foco de cada rede, como é que você monta a lista de e-mail, como é que você trabalha os tipos de cliente, tá? Tem alguns bônus aqui que eu mostro, que são como dobrar a força de venda sem gastar um real, qual que é o profissional que mais vende, sempre tem módulo bônus aqui, tá? E por último, tem o módulo Converta, que é 100% prático. Eu mostro aqui qual que é a dose mínima efetiva para ter resultado com marketing digital. A gente faz um desafio de 7 dias para montar site, colocar hospedagem, fazer estrutura geral. Qualquer pessoa com internet vai ser capaz de fazer seu próprio site. O que você tem que colocar na página de contato sobre nós, o que você tem que pôr no portfólio, o que você tem que postar, o que você vai colocar nas redes sociais, como é que você linka o Analytics para entender quem que está acessando seu site, aqui, ó, como ter uma renda previsível.
A gente faz a análise de um negócio, de um escritório que eu fiz uma consultoria, e que esse escritório queria dobrar o faturamento, mas estava assim com muito projeto e com pouco faturamento. Então eu percebi que tinha alguns tipos de cliente e alguns tipos de tipologia de projeto que esse escritório podia focar e dobrar tendo metade dos projetos. Então eu podia trabalhar metade do tempo e ganhar o dobro. Então é muito interessante esse módulo 3. Essa tabela também vai estar disponível para vocês realizarem análise do próprio negócio. Então 4 passos para montar faturamento, qual o tipo de cliente e projeto você deve focar. Aí eu mando para as estratégias. Eu mostro todas as estratégias que você tem que botar em prática. Estratégia de tráfego orgânico, que é SEO, né? Search Engine Optimization, para você estar bem ranqueado no Google. Estratégias também para alcance orgânico nas redes sociais. Estratégias de tráfego pago. Eu monto uma campanha, tá? De tráfego pago para o seu site aqui, no Google Ads e outra no Instagram, tá? Então é 100% prático, é mostrando a tela aqui para vocês mesmo. Depois tem as estratégias de e-mail marketing, aí eu mostro qual que é a sua estratégia de marketing digital, o que você faz quando o primeiro cliente o que você faz quando o primeiro cliente liga, querendo um projeto, alguma coisa, tá? Mostro por que você nunca mais vai precisar brigar por preço e depois aquele finalzinho que eu falei, que tudo pode ser medido, pode ser melhorado, a gente faz o ajuste, a análise dos resultados e eu ainda falo como é que você pode ter sucesso aplicando tudo isso, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Se você quiser acessar o nosso curso, o link vai estar na descrição ou em construtiva.net.br/método 3-3C, tá? O link estará na descrição. A gente está com as matrículas abertas, assim que fechar essa primeira turma a gente vai voltar a fechar. E aí a gente vai continuar aí com outros cursos também na nossa plataforma que vão para o EAD, como precificação e tudo mais. A gente vai falar mais nos próximos dias, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. É uma aula 100% prática, dei todas as dicas que eu queria e poderia dar. E se você quiser se aprofundar mais, matricule-se no nosso curso, você vai ter lá todo o apoio, vai poder tirar dúvida comigo também. Então, é um curso muito legal, muito bem estruturado, de tudo que eu fiz para alcançar os resultados que eu tenho com o meu escritório hoje em dia, tá bom? É isso, espero que tenha ajudado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.